de governança começa a gente definindo, entendendo qual é o jogo que está sendo julgado dentro da empresa. É a propriedade. É o capital social organizado dentro da empresa. Significa que uma empresa de capital aberto, nível 1, é um jogo. Empresa de capital aberto, novo mercado, é outro. Empresa familiar, primeira geração é um jogo, segunda geração é o segundo jogo. Empresa estatal, pública é um jogo, instituição pública é outro jogo. Isso é que depende de como o capital social é organizado dali. Aquilo ali define o jogo. Entender esse jogo é de entender que você vai ser cobrado muito mais em mérito ali em alguns esquemas, em algumas empresas, do que em outra, por exemplo, tá? A principal coisa que a gente começa a analisar e que a gente busca quando a gente analisa a questão da propriedade é a coesão entre a alta administração da empresa. A coesão é o seguinte: você está numa empresa familiar, você tem 3 irmãozinhos no comando, se eles estão coesos, se eles estão vendo a empresa e entendendo que a empresa precisa ir naquele local, naquela direção, e todo mundo está entendendo e está concordando com isso. Isso é coesão. Se você está numa empresa familiar, 3 irmãozinhos, um quer dividendo, o outro quer apostar tudo na empresa para capitalizar mais a empresa, e o outro tá querendo vender a empresa não sai do lugar porque falta coesão. Então, a coesão dos administradores, dos acionistas é importante, é o que a gente mede. A coesão entre acionistas e conselho de diretor, de conselho para diretoria é onde a gente mede. Como é que é a coesão da alta administração em governança? Entendendo e repetindo que alta administração em governança é conselheiros e diretores executivos. E aí a gente vai descendo isso até o nível onde a gente está. Você analisa o time gerencial da sua empresa como um todo. A turma é coesa, todo mundo está entendendo para onde a empresa está indo, está concordando, está vibrando. Como é que você analisa a coesão em relação à propriedade? É assunto de dono, é o dinheiro do dono, é ele que o dinheiro é transformado no dia a dia na empresa, e como é que você está vendo que as coisas estão indo. O que garante, aí a segunda coisa em propriedade que você tem que analisar, o que garante a perenidade de uma empresa ao longo do tempo, o que garante a perenidade de uma propriedade ao longo do tempo é uma preparação e transmissão de sucessores em todos os níveis hierárquicos. Você está sendo preparado para ocupar o cargo de alguém? A empresa está forçando que você prepare alguém para ficar no seu lugar? Como é que é esse jogo? Se é uma empresa familiar, tem um número 2, tem um número 1, como é que ele está preparando a questão da sucessão? Então, ela está preparada para a falta ou circunstancial ou para sempre do seu principal executivo? Isso está definido na falta dele, como é que fica, está definido nos acordos de acionista, como é que você percebe essa blindagem de risco? Porque tem pessoas assim, a empresa, enquanto fulano de tal está aqui, a empresa vai ser, mas se acontecer alguma coisa com ele, a empresa não resiste. Como é que é a percepção de vocês em relação a essa blindagem de risco quando a gente está falando de propriedade, tá? E aí, de novo, ao regulamento interno aqui, para essas questões, as coisas estão formalizadas, porque se a empresa está preparada, já tem definido o número 2 e tal, isso está escrito quais são os critérios para que isso aconteça, caso aconteça o pior, tá? Então, em termos de propriedade, que é o primeiro do jogo, gente, se a gente não tiver coesão dos administradores, você pode esquecer os outros preços, porque você não tem nada dentro da empresa. Você só vai começar a falar em governança se você tem uma equipe coesa lá em cima, que sabe o que é da empresa, que direciona bem a empresa e as coisas começam a acontecer. É o diferenciador, é o que diferencia uma empresa da outra e é o que direciona as empresas, a coesão dos seus acionistas.